Então eu acredito que é possível, sim, as pessoas lutarem, seguirem suas religiões, terem respeito, lutarem por pautas com ideais iguais. E entendo totalmente as pessoas que têm problema em se identificar com feminismo ou não quererem se identificar como feministas por tudo que foi criado em cima do nome. O feminismo eu tenho muitas críticas ao feminismo. As mulheres indígenas têm muita dificuldade, até porque muitas vezes as nossas pautas ficam fora, que são muito mais amplas, mas eu também reconheço a história, né, da luta feminista, e que é uma luta de fato para garantir a vida das mulheres, e é sobre isso. É realmente uma terra de muitas oportunidades, né? Acho que é por isso que todos os dias tá chegando gente nova aqui. Mas se você tá chegando, entenda que você também tem responsabilidade sobre esse lugar. Não é só vir, não é só pra mudar a tua vida, mas e a vida dos teus filhos que vão vir depois de você? Se essa é a terra que você escolheu pra viver, cuide dela. Eu acho que é o mínimo, cuide dela, tenha respeito por ela. E aos nossos governantes, realmente, políticas públicas que beneficiem isso. Eu acho que o lixo também é uma grande fonte de renda que está sendo desperdiçada. Ninguém está olhando para isso e vendo que o lixo também é dinheiro. E que também pode ser tratado, né? Desde que haja pessoas que lutem por essa pauta. A nossa maior preocupação hoje já está acontecendo várias denúncias desses solos ocupados, né? Mas o que acontece? A gente tem muitos problemas no meio disso tudo. Porque por mais que a pessoa tenha dinheiro, você não vai jogar dinheiro fora. Claro. Né? Ela foi... existe uma empresa que ela acreditou, que se comprometeu e disse pra ela que ela estava comprando algo em meia natureza, super legalizado. Ela pagou tudo aquilo. E aí chega, né, uma decisão do Ministério Público dizendo, olha, isso aqui sempre foi área de APP, não poderia ser construído. E aí essas pessoas, elas são lesadas. Seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast aqui na Prospere Agência, no nosso Espaço Arca. Hoje a gente volta, gente, com um quadro que tava, há bastante tempo guardado na gaveta, que é o nosso quadro Poder em Pauta. Mas é ano político, né? E se é ano político, nós precisamos voltar a falar sobre esses assuntos, porque é uma da época mais importante para nós brasileiros. E se a gente não informar, não dar espaço para as pessoas poderem falar sobre os seus objetivos, ideais, aquilo que elas pensam, como é que vai facilitar para você tomar a decisão? Então, esse espaço foi aberto exatamente para isso, para que a gente possa ouvir todas aquelas pessoas que estão se colocando à disposição da sociedade para ser o nome que talvez você vai votar lá em outubro. Então, hoje, gente, estou recebendo aqui a primeira convidada dessa nova temporada do Poder em Pauta. Ela que é vereadora aqui na cidade de Florianópolis. Seja muito bem-vinda, Ingrid. Renata, obrigada, parabéns pelo espaço. É um grande exemplo e pode ter certeza que eu vou espalhar esse exemplo, porque é isso, a gente precisa ter espaços para conversar, né, e para reforçar que a sociedade ela é capaz de pensar, refletir e fazer suas próprias escolhas, refletindo no seu cantinho, estudando, analisando, e é nisso que eu acredito. Eu também acredito demais nisso. E para começar, eu queria que você pudesse falar um pouquinho sobre a Ingrid. Quem é a Ingrid? Então, Renata, a Ingrid, ela é uma mulher indígena, né? Eu sou uma mulher indígena que veio do Amazonas, vai completar 20 anos que eu vivo aqui em Florianópolis. Eu sou mãe de 3 crianças, uma adolescente, um pré-adolescente e uma bebezinha de 5 anos. Eu tenho um companheiro, né, que é professor, que nem eu, que sou professora também. Fui professora 10 anos da rede estadual de ensino aqui de Santa Catarina. Sou bióloga de formação. Hoje estou como vereadora, né, meu primeiro ano aí completo de mandato. Eu já fui candidata a governadora em 2018, foi minha primeira vez, né, na qual eu pude colocar meu nome à disposição, e foi uma campanha muito emocionante, assim, porque eu pude conhecer mais o estado de Santa Catarina e entender, né, toda a diversidade que a gente tem aqui no estado. Mas eu, nessa trajetória, fui presidente do Sindicato dos Professores da Regional São José, que é uma das 10 maiores regionais do estado. Também, né, atuo com 2 projetos, que é um de combate à cultura do estupro, que
traz para dentro da sala de aula a importância, né, da gente se libertar dessas violências para que a gente possa preservar a vida das nossas meninas e mulheres. E também trabalho com um projeto Diálogos Indígenas, que é um projeto que tem por objetivo reflorestar mentes e corações, baseada na Lei 11.645, que resgata a história afro, né, e indígena. Então, eu tenho me dedicado a esses projetos e, claro, né, trazendo, né, todas as necessidades hoje no nosso trabalho da nossa cidade, Florianópolis, para que, de fato, a gente possa contribuir, a gente possa ter perspectiva de futuro na cidade que eu escolhi viver, mas na cidade onde meus filhos nasceram, né, e que, com certeza, tem muito ainda a contribuir para que a gente possa continuar deslumbrando a natureza, né? E as coisas boas que eu encontrei na cidade que eu cheguei há 19 anos atrás. Florianópolis realmente ela encanta. Eu acho que 19 anos já é uma vida inteira aqui. Então, realmente dá para se conhecer muito sobre o lugar. Você se formou aqui, né? E trabalhou durante muito tempo. Mas quando foi que surgiu esse desejo pela política, Ingrid? Porque, de certa forma, também é uma transição, né? Deixar aquilo que era confortável, porque está na rede de ensino por 10 anos, você já fazia isso, sem dúvida, com os pés nas costas, né? Como a gente brinca. E como que foi sair dessa zona de conforto e falar assim, não, a partir de agora eu acho que realmente eu preciso colocar o meu nome à disposição para poder melhorar a sociedade onde eu estou inserida? Então, Renata, eu até antes de vir para cá, eu estava compartilhando com os meus seguidores que isso nunca foi um sonho, nunca foi um desejo ocupar a política como vereadora ou, né, outros cargos. Eu recebi um convite a princípio no ano de 2015 para concorrer às eleições do sindicato como presidente. E eu nunca tinha concorrido a nada, nem em grêmio estudantil. Já tinha construído, mas nunca tinha participado como cabeça de chapa. E naquele ano eu escutei algo que foi desafiador para mim enquanto mulher. Que é os lugares que a gente se coloca, que muitas vezes não... Dizem que a gente não pode por ser mulher. Né? Ou porque a gente é muito jovem, porque a gente não tem experiência. E eu pelo menos escutei muito isso durante a minha adolescência para conseguir um emprego, né? E quando eu chego também nesse outro lugar, escutar isso de novo, eu falei, não, eu tenho capacidade, eu tenho vontade e eu vou construir junto com essa equipe aqui possibilidades para a gente poder apresentar um projeto e ganhar essa eleição. Ganhamos as eleições do sindicato. Ali eu me senti mais confiante. Claro. E claro, né? Foi uma escola para mim, né? Todos os problemas da educação que se encontro com os problemas da sociedade diária, né? Ali que a gente encontra a comunidade. Fazia isso de uma forma realmente... Nos 3 anos, assim, de uma forma muito dinâmica e com um reconhecimento que extrapolou, né, a região da onde eu era presidente. Extrapolou para o estado de Santa Catarina, extrapolou nacionalmente. E no final da gestão, no início de 2018, o grupo político que eu fazia parte me convidou no meio de uma conferência, que eu também não sabia que ia ser convidada, para aceitar esse desafio de levar o projeto e ser candidata a governadora no estado de Santa Catarina. No decorrer ali, eu percebi que era pela primeira vez uma mulher indígena no estado de Santa Catarina estava concorrendo a esse cargo. Notícias que no país é a primeira vez, né? Porque é muito difícil mulheres indígenas e mulheres ocuparem esses lugares, né, de destaque. Ali... Já nessas construções, no movimento indígena, qual que eu faço parte, né, nacionalmente, desde 2015 também, que eu comecei a ir para o movimento, eu vi que eu podia ser uma ponte para levar as demandas dos povos indígenas, dos professores, da juventude que eu tive contato durante esses 10 anos, né, em sala de aula. Então, eu aceitei o desafio ali. Só que naquela mesma reunião, eu escutei de novo 3 homens falando. Eu acho que ela não vai dar conta. Eu acho que ela é muito nova, mas ninguém conhece ela. E é o que a gente estava conversando. E isso eu escutei de companheiros que nunca deveriam falar aquilo pra gente, né? E ali eu falei de novo, eu recebi um desafio ali com aquela fala. Eu falei, eu vou mostrar que nós mulheres
jovens, mais experientes, conseguimos sim segurar. E eu era mãe solo. Então foi muito desafiador, né? Mas eu consegui, com aquele grupo, o entendimento de que eu não sairia sozinha. Eu sairia com os filhos. Então, toda a estrutura que eu precisava ter, precisava se estender ao cuidado dos meus filhos. Claro. Conseguimos. Então, eu acredito que tudo que me trouxe a querer disputar esses lugares, porque até então, até ganhar a eleição, Renata, eu não sonhei em ocupar esse lugar. Porque sempre foi dito que... Não, na verdade, nunca foi dito que eu nem podia ocupar esse lugar. Mas eu nunca vi pessoas indígenas ocupando esse lugar, né? Ou ficava muito distante na história. Né? Quando o Machuruna, quando a gente teve, né? Ele, o primeiro deputado indígena da Constituinte, mas mesmo assim era muito distante. Ainda não tinha figura de uma mulher indígena. Sim. Né? Então, eu acredito que a gente começa a sonhar, mas muito timidamente, enquanto mulheres indígenas, quando a primeira mulher indígena é eleita. Né? Então, a Joênia Wapichana, que hoje é presidente da FUNAI, mas ela foi a primeira mulher indígena a ocupar o Congresso Nacional. Então, acho que ali a gente começa a sonhar. Mas eu acho que a revolta mesmo, de toda a falta de estrutura, né? De ver... eu não senti na pele de faltar comida, tudo, mas ver os meus alunos, aquilo, eu falei assim, eu tenho coragem de falar. Eu quero fazer isso, eu não tenho medo. Sim. Não é algo que me paralisa e que muitas vezes eu preciso tomar muito cuidado, porque realmente sou uma pessoa destemida, não me para o medo. Mas eu acho que foram essas junções. O não medo, né, consciência, mas a revolta de não ficar confortável de que as coisas têm que ser assim. Eu acho que eu nunca vou ter tranquilidade enquanto eu souber que uma criança está sendo violentada, ou passa fome, ou que as mulheres têm medo de sair na rua a qualquer horário que precisarem. Então, eu acho que isso tudo me faz chegar até aqui. Eu vejo que muitas coisas já mudaram, né, da nossa época. Eu infelizmente tenho uma história, né, de abuso. Na minha infância, eu sofri um abuso sexual dos meus 9 aos meus 16 anos por um parente muito próximo. E durante muitos anos isso realmente foi um problema pra mim, mas eu acho que chega uma hora que você realmente se liberta da dor e entende que a sua dor pode curar outras pessoas realmente, né? Pra que elas possam ver que isso não as define. Mas até você ter maturidade pra entender que o abuso não é culpa sua, é culpa somente do abusador, Sim. Eu acho que é um processo. E falar sobre isso é extremamente necessário para que muitas... Porque assim, gente, a estatística ela é terrível em relação a abuso. São mais de 300 mil casos só no passado. Exatamente. Então, assim, eu já li uma reportagem, eu não vou citar a fonte porque eu não me lembro, e se eu estiver errado, você pode até colocar aqui no comentário, mas... Pelo meu ciclo e pelas pessoas que eu converso, e aí, é claro, não tô falando só de abuso sexual, mas 8 a cada 10 mulheres já sofreram algum tipo de abuso na vida. Entendeu? Às vezes pode não chegar nos finalmente, mas alguma gracinha na rua, uma fala, às vezes um aperto no ônibus. Enfim, são tantas formas de o abuso acontecer e por muitas vezes a mulher se sente culpada por isso. E a gente não pode ocupar esse lugar de culpa, porque a culpa não é nossa, né? Não tem a ver conosco, tem a ver realmente com uma sociedade. Graças a Deus eu vejo que isso tá mudando. Hoje a voz das mulheres abusadas tem espaço, né? Elas são ouvidas. Eu vejo que realmente se uma mulher hoje decide denunciar, ela vai ter apoio, né, judicial, a polícia vai dar um tratamento para isso. Coisa que antigamente não acontecia, porque nem os familiares acreditavam. E ainda tem país que não acontece, né? Que foi o meu caso, né? A minha família nem acreditava que aquilo podia ter acontecido. Mas o que faz um familiar ou alguém pensar que uma criança vai inventar isso? Tipo, é isso que eu fico me perguntando. Tipo assim, cara, ouça a criança. Por que você acha que uma criança vai inventar algo tão sério? Né? Então, assim, pode ser que... Pela imaturidade dela, ela tem uma percepção maior do que o que aconteceu. Mas que aconteceu alguma coisa, aconteceu. Sim. Né? Porque eu acho improvável uma criança conseguir inventar uma história tão triste e dessa forma. Então, eu acho que esse assunto tem que ser dito, tem que ser falado. Eu levanto essa bandeira toda a vida. Então, se você é mulher e passou por isso ou está passando por isso,
tome coragem, denuncie, procura a gente. Sim. Né? Eu falo assim, tá com medo de fazer isso sozinho? Pode procurar. Eu também não tenho medo nenhum de te apoiar. Se nós temos uma pessoa aqui que levanta essa bandeira, que pode apoiar também. Então, assim, eu sei que sozinha às vezes é mais difícil, mas se você precisa de ajuda, procure ajuda. Sim. De alguma forma, né? Além dessa bandeira, Ingrid, quais outras bandeiras você defende que você não deixa de lado e que você quer levar, assim, né? Eu sei que é cedo ainda pra gente falar de eleição, mas a gente já sabe que você é um dos nomes, né, que o teu partido tá pensando aí pra concorrer a deputada e estadual. Então, assim, pensando nisso, quais são as bandeiras que você fala assim, não, essas aqui vão estar comigo? Eu te conheci num evento recente agora da Santa Cannabis e pode parecer loucura, muita gente me critica muito por isso, porque eu sou uma pessoa de direita, não escondo isso de ninguém, eu tenho, né, sempre muito bem posicionada nisso, mas eu acho que a cannabis, ela não tem a ver com direita ou esquerda, tem a ver com saúde, tem a ver com vida, com qualidade de vida, e eu acho que já passou da hora da gente parar de brigar politicamente por isso e entender que industrialmente ela pode trazer muita prosperidade pro nosso país, pro nosso estado, enfim, e eu fico muito feliz, né, mesmo de estar num estado entre aspas, muito de direita, que já tem uma lei tão completa, que já entende a necessidade e ficar feliz demais de ver que o remédio vai começar a ser fornecido pelo SUS do nosso estado. E essa semana a gente teve avanço, né? Meu Deus, muito avanço, né? Anvisa liberando. Então, assim, isso era uma das coisas que estava mais impedindo o avanço. Conhecendo quem tem ajudado, né, na ponta, que são as associações. Então, Renata, eu esqueci de falar na minha apresentação, mas eu sou uma mulher fibromialgica, né? Então, assim, eu tive um processo de transição na minha vida que eu saí, assim, da cama, né, pra respirar novamente, né? Que foi quando eu comecei a fazer o tratamento com CBD. E desde então já era uma pauta, mas não era uma pauta que eu tinha como vivência, né? Algo que realmente me curou. Né? E que eu falo com muita alegria, porque é muito difícil, né? Eu fui uma mulher que não consegui carregar meus filhos. Porque os meus braços, eles formigavam, né? Então, assim, era muito difícil as pessoas entenderem isso, eu explicar para as pessoas e eu também não me sentir culpada. Porque é isso, né? Mulher tá todo o tempo se sentindo culpada. E justamente são essas estruturas que a gente tenta fazer com que as pessoas reflitam para que nenhuma mulher se machuque, né? Por esse simples gesto que eu não podia carregar meu filho porque eu estava doente. Então, a cannabis, ela é uma planta. Exato. Né? E uma planta que cura e que tem sido estudada, né? E que pode contribuir tanto em diversos aspectos, né? Não só com a saúde, mas que nem você fala, né? De forma industrial e que pode regenerar o solo também, que é uma das minhas pautas, né? Climática em Santa Catarina. Eu faço parte da bancada pelo Clima Nacional e em Santa Catarina eu sou embaixadora pelo clima, né? Então a gente está criando uma rede também de parlamentares que se identificam, né, com essa pauta e que podem também defender nos seus municípios aqui em Santa Catarina, até porque Santa Catarina é o olho do furacão quando a gente está falando em questões climáticas, né? Então a pauta da cannabis, a pauta climática, a pauta das mulheres, elas foram pautas que sempre estiveram relacionadas à minha trajetória de vida, né, que eu defendo, que com certeza não vou deixar de lado. E eu tenho, enquanto movimento indígena, a gente tem uma perspectiva de futuro que se baseia muito nos modos de vida que a gente enxerga enquanto povos indígenas, né? Que é, por exemplo, o resgate da humanidade baseado nas soluções da natureza. A gente tem todos os recursos que são possíveis para a gente garantir a nossa vida, a vida da humanidade. Então, eu trago um olhar, e eu sempre reforço isso, seja aqui contigo, seja na maior emissora do estado, de que antes de direita e esquerda, eu sou uma mulher indígena, né? Eu defendo a humanização das pessoas, o resgate dessa humanização, né? Então, eu sou uma pessoa que, acima de tudo, defendo o respeito, né? E é por isso que eu tô aqui contigo, por isso que eu caminho com outras pessoas que pensam igual, mas que se respeitam, né? Então, acho que
tem muitas pessoas boas que estão se propondo a ocupar esse lugar, né, na nossa Assembleia, no nosso Congresso, nas nossas câmaras. Então é importante que a população realmente ela use o seu poder, a sua força de buscar informação. Eu sei que é difícil, tem gente que às vezes chega cansado, só quer tomar um banho e dormir, às vezes não consegue nem comer. Mulheres que têm tripla jornada, que não conseguem. Mas, de alguma forma, hoje as coisas são mais acessíveis, né? Seja com esse podcast aqui, Claro. com a rede social que a gente tem. Então, é importante a gente buscar os caminhos. A minha pauta, de fato, enquanto movimento indígena, é fazer com que haja um reflorestamento de mentes e corações para a cura da nossa mãe terra. Esse é o nosso principal, é poético, mas eu acho que quando a gente escuta isso, alguma coisa queima aqui dentro, né? E a gente começa a refletir sobre a gente mesmo. Que eu acho que é isso que falta. A gente refletir mais sobre a gente olhar ao nosso redor, entender que a gente é parte de tudo, né? Da natureza, que a gente é parte da política, que a gente é parte da saúde, da educação. E procurar ter desejo de mudar isso, né? O cidadão, ele paga os nossos impostos, mas é importante também ele ter consciência que ele precisa cobrar isso. Eu não tenho tempo para fazer a mudança, mas eu tô pagando alguém para fazer a mudança. Sim. Né? Então, o mínimo é devolver a política ao povo. É devolver com informação, com poder, com informação, com tudo que está acontecendo, o que vai interferir, o que não vai interferir. É assim que eu tenho trabalhado no meu mandato. Eu aprendi que devolver a política ao povo, ela não nasce de mim, nem de pessoas recentes agora, mas nasce com o desejo e a coragem da primeira mulher negra que ocupou o parlamento nos Estados Unidos, né? Que foi Shirley Chisholm Holmes. Era uma mulher cristã, uma mulher negra e uma mulher que foi decisiva para os direitos das mulheres na época dela. Então, ela é um exemplo, outras mulheres indígenas são um exemplo para mim, como a ministra Sônia Guajajara, que é mãe de todas nós, mas uma grande professora, né? Então, eu me basei muito em mulheres que transformaram, e a gente sabe que muitas delas tiveram suas histórias apagadas, Claro. infelizmente pela violência que a gente tem na história, né, sobre as mulheres. Mas eu me dediquei a resgatar a história dessas mulheres. E eu entendo o legado que eu tenho, né? Tanto de Antonieta, aqui em Santa Catarina, mas de tantas outras mulheres. Então, eu me baseio nisso para levar as pautas. Eu acho que é dar continuidade. Tem, claro, pautas novas que vão surgindo, como a da cannabis e tudo, mas eu acho que muita coisa de pautas, de bandeiras, elas já foram levantadas, e o meu dever é continuar o legado. Ô Ingrid, primeiro ano como vereadora, né? Primeiro mandato como vereadora. E por que tomar a decisão de, no primeiro mandato como vereadora, deixar o mandato para concorrer a outra eleição? Porque, assim, todos nós sabemos que eleição é extremamente cansativo, é desgastante, tem todo um processo de preparação. E é claro, né? É se colocar à disposição, mas quem vai decidir ainda é o povo, né? Você não acha que seria talvez importante você concluir mandato de vereadora, mostrar aquilo que você veio para produzir, trazer para Florianópolis e pensar, ou realmente é uma necessidade do partido? Como que foi essa decisão aí dessa eleição que está por vir? Além de ser uma necessidade do partido, é uma necessidade que a gente tem hoje na sociedade, né? Tem várias coisas que são analisadas, né? Se eu hoje saio para a Assembleia Legislativa, eu fico muito tranquila, porque quem ocupa o meu lugar é uma mulher negra, a primeira mulher negra que foi eleita em Florianópolis, que é a Tânia Ramos. Então, nisso eu fico muito tranquila, né? Porque a gente tem a continuidade de um trabalho. Mas a gente tem também algumas tarefas que a gente tirou na bancada do COCAR. Primeiramente é que nunca a gente elegeu uma pessoa indígena a deputada estadual. Né? Então a gente tem o principal objetivo esse ano é eleger alguém, né, ou várias pessoas indígenas no parlamentos estaduais. E outra é a necessidade da gente ter mais mulheres ocupando a Assembleia Legislativa, né? Hoje nós temos, acho que são três mulheres, né, na Assembleia Legislativa. Na Câmara a gente tem 4. Então, assim, e mesmo assim nem todas as mulheres defendem pautas de mulheres, né? Claro. Então a gente tem essa necessidade também.
E no partido, acho que claro, a gente tem algumas tarefas, né? Ampliar a nossa bancada. A gente não tem ainda nenhuma mulher eleita no PSOL, né? Então, caso a gente consiga eleger uma mulher pelo PSOL, vai ser a primeira vez que nós vamos ter uma mulher deputada, né? Estadual. No PSOL em Santa Catarina. Então, são vários desafios, né? São vários marcos históricos que a gente está em busca. Então, é uma decisão, assim, realmente pela necessidade de todas as conjunturas apresentadas. Eu entendo. Eu sou totalmente a favor de toda a pauta feminina. Um dia, né, eu tive contato com uma professora universitária aqui de Santa Catarina e ela falou muito sobre a questão de mulher negra ocupando vários espaços. E eu disse pra ela, assim, que realmente, é claro, né, eu sou uma mulher negra, não tem como negar, e os cabelinhos estão aqui, mas eu nunca tive, graças a Deus, nenhuma experiência de sofrer racismo. Isso eu não posso dizer que eu vivi, porque eu realmente nunca vivi. Eu sempre ocupei espaços porque eu fui corajosa, mas em relação a ser mulher, sim. Porque, infelizmente, numa sociedade ainda muito patriarcal, tá mudando. Eu vejo uma mudança muito grande nos últimos 10 anos já, mas 10 anos atrás, a gente ainda vivia numa sociedade muito patriarcal, onde realmente eles achavam que a gente tinha que viver o nosso mundinho, né? A gente não tinha direito a separar. Não tinha direito a muitas coisas. E isso a gente foi conquistando com muita luta, com muita dor, com muita morte, com muita perca, com muito sangue derramado. Não foi simples. Muita violência. Mas a partir do momento que esses lugares estão sendo ocupados, a gente vai percebendo que ainda existe muita resistência. Sim. E às vezes a resistência vem de próprias mulheres. Sim. Né? Às vezes a gente escuta muitas mulheres falando: mas isso não é coisa pra mulher fazer. Mas o que é de mulher fazer, gente? Um problema estrutural, né, Renata? Totalmente estrutural. Então, nesse momento, eu realmente tenho que me levantar e falar assim: não, mulher pode fazer o que ela quiser fazer, realmente. Né? Claro que, como cristã e conservadora, tem algumas coisas que eu vejo que é buscar autoridade se desvalorizando enquanto mulher. Tem coisas que eu realmente não vou concordar. Mas agora eu sou totalmente a favor de mulher buscar os seus espaços. Se ela quer ter sucesso corporativo, vai lá, mulher, e lute. E se você vê que a sua instituição, a empresa que você trabalha, ainda tem uma mentalidade muito machista, procure outra. Tem outras que estão buscando mulheres que querem desenvolver liderança. Eu venho de um estado de Rondônia, eu trabalhei numa mesma cooperativa lá, e lá era nítido que as mulheres não ocupavam os espaços de liderança. Vamos dizer assim, na base da cooperativa, era 80% de mulheres trabalhando, mas quando você ia para os cargos de liderança, não chegava a 10%. E aí você olhava, mas por quê? Será que não tem mulher capacitada para ser líder aqui? Muitas. E aí você olhava e você começava a ver que existiam muitas barreiras. Mas aí eu vou dizer que lá não era uma barreira só da instituição. Era uma barreira do público atendido também. Porque era uma galera muito produtora rural, né? Pessoas que ainda vinham muito da roça. Onde realmente aquelas mulheres lá viviam só pra cozinhar e cuidar dos seus maridos, dos filhos. E aí quando ele encontrava uma gestora, uma gerente que era mulher e ele tinha que ir lá pedir pra ela o recurso, meu Deus, existia uma barreira gigante. E aí a instituição, ela tinha que, de certa forma, se adaptar, porque senão ela não atendia aquele público, porque existia essa barreira. E aí você vê que é muito maior, né? Não basta só a empresa querer, depende muito do ambiente onde ela está inserida, porque existe muita resistência nisso ainda. Então eu sou super a favor dessa pauta, eu acho que a gente tem que falar sobre isso. As mulheres têm que ocupar os seus espaços. Se você tem capacidade, se você sonha, vá à luta. Você vai sofrer? Vai. Vai ser mais difícil pra você? Vai. Mas é possível? Sim. A Ingrid tá aqui pra mostrar que isso é possível. É possível, né? Eu estou aqui pra mostrar que isso é possível, porque por muito tempo nem eu me achei capaz de tomar o meu lugar e falar assim: não, eu sou comunicadora sim, eu vou comunicar o que eu quiser. E eu vou contra, às vezes, até as pessoas que concordam comigo em muitas coisas, mas discordam muitas de outras. Se eu fosse ouvir pessoas, exemplo, extremistas, eu jamais colocaria alguém que pensa diferente de mim na minha mesa. Sim. Mas como que eu cresço se eu não ouvir alguém que pensa diferente de mim? Sim. Tem que...
E tem que te dar a oportunidade também do teu desenvolvimento, né? Com toda certeza. É que a gente estava conversando. Mas uma coisa que me chamou a atenção no início da sua fala, que eu gostaria de frisar, é que por mais que você não tenha, né, tido contato com racismo, e que bom, porque ele machuca demais, ele é muito doloroso, o racismo, ele não é sobre indivíduos, né? É sobre um todo, um coletivo, né? E por mais também que muitas vezes as mulheres não tenham se deparado com a violência, e que bom, e tomara que, né, se você é uma dessas mulheres que não se deparou com a violência, isso não significa que você não vai lutar para combater as violências. Porque enquanto tiver uma pessoa sofrendo a violência do racismo, a violência do machismo, a gente não pode continuar confortável, né? Então, acho que isso são coisas importantes da gente refletir, né? Porque é isso que a gente quer, que nem uma pessoa negra, ela tenha que se deparar com racismo e nem uma menina e nem uma mulher tenha que se deparar com machismo. É isso que nos une, né? É um futuro onde a gente não tenha que, de fato, se deparar com nenhum tipo de violência. Então, é nisso que a gente tem que se concentrar as nossas energias, né? Porque por mais que você... É isso, a gente vive numa democracia. Você escolhe em quem você vai votar, eu escolho quem eu vou votar. Mas independente de quem eu escolho votar, a gente tem que ter um propósito, né? E eu falava isso contigo antes, né? Fora do ar. O meu propósito é de garantir uma vida. Mas que tipo de vida? Né? Uma vida onde a gente possa escolher, onde a gente tem liberdade, onde a gente possa ser feliz, onde a gente possa ter direito ao lazer, onde a gente não tenha que morrer trabalhando, né? E a gente aqui, né, podia falar sobre a escala 6x1, que hoje é uma das pautas principais no país e que dialoga com direita e com esquerda, porque a gente está falando sobre humanidade. Claro. Né? Então, quando a gente traz uma pauta de humanidade, a gente vê que as coisas são muito mais do que simplesmente em quem eu voto. Sim. Mas o que vai se resultar, né? O que vai mudar na minha vida com aquelas pessoas que vão estar me representando, né? E é isso, eu realmente quero que E eu já escutei isso, Renata, e eu fico tão feliz quando eu vejo as crianças indígenas falarem assim pra mim: ai, eu posso ser vereadora agora. Eu sou muito feliz porque eu posso sonhar, né? Eu sou feliz porque os meus filhos podem falar quem eles são na escola. Eu não pude, eu tive que escolher. Renata, eu não pegava sol pra eu não escurecer. Eu colocava um prendedor de roupa no meu nariz, pro meu nariz, na minha cabeça, né? Ia ficar afilado, né? Então, assim, eu sofri com o racismo dessa forma. Quando eu cheguei no Sul, eu sofri muito mais com racismo, mas eu tenho um filho que ele sempre falava assim, porque ele não entendia, né, o que estava acontecendo. Ele falava assim: mamãe, isso no extremo sul de Santa Catarina, eu acho que as pessoas estão te olhando porque elas te acham muito linda. E eu virei pra ele, eu falei: né, filho? Eu falei: tu me acha linda? Ele falou: você é linda, mamãe. Eu falei: por isso que as pessoas estão me olhando. Mas eu sabia que as pessoas estavam me olhando porque eu era diferente, porque eu tinha traços diferentes, porque muitas delas não aceitavam eu estar ali, porque eu já escutei. E claro, sendo uma figura pública, hoje eu escuto muito mais. O que você falou é muito certo. É possível a gente conseguir. A gente não consegue sozinhas, né? Ou a gente tem um parceiro, um companheiro que pega firme com a gente, como eu tive, né? E que pega até hoje, né? Porque é isso, eu sou mãe de 3. Não tem como viver uma vida política intensa, né? Quem cuida da minha agenda, quem me acompanha sabe muito bem, sem ter estrutura, sem ter um coletivo, né? Verdade. Entendendo a coletividade de tudo, né? De que criar as crianças não é uma responsabilidade só da mulher, Com certeza. que as tarefas de casa não é uma responsabilidade só da mulher. Lá em casa todo mundo divide as tarefas, até porque todo mundo mora ali. Isso eu aprendi na igreja. Não foi dentro de casa. Exatamente. Porque a minha mãe, ela é uma mulher que reproduziu muito machismo. Ela teve a mãe dela, ela perdeu a mãe dela, ela tinha 4 anos de idade. O pai, ela perdeu, ela tinha 18. E ela não foi criada pela mãe, ela foi criada por uma tia que infelizmente reproduzia muito racismo. A minha mãe é uma mulher negra. Então, tudo que sumia na casa dessa minha tia, a culpa era da minha mãe. Nossa. E ela apanhava, e ela sofria. Deus. Então, assim, ela conseguiu concluir os estudos dela, mas ela foi uma mulher muito sofrida. Então, eu sofri demais. Eu apanhei. Eu sofri violência psicológica, mas eu decidi não ter ódio da minha mãe.
porque eu entendi a história da minha mãe. E a minha mãe, Renato, com 66 anos, hoje ela tem 70, mas com 66 anos, ela entendeu a importância das mulheres lutarem, das mulheres serem livres, das mulheres poderem escolher o que elas quiserem. Então, assim, eu venho de uma família muito católica. Sim. Né? Então, assim, muitas coisas eu também, né, fui tomando decisões minhas mesmo, assim, nunca tive uma interferência, mas eu tive um pai que sempre votou na esquerda e uma mãe que sempre votou no centro-direita. Então, eu aprendi a ter respeito por aquilo. E, independente de que eles votavam, eles tinham um consenso, que eles queriam o melhor pro país. Claro. Eles queriam o melhor pras pessoas. E eu trago isso como convicção de vida pra mim hoje. Eu quero e vou cobrar, independente se é de direita, de esquerda, de extrema, de centro, eu vou cobrar o melhor pra população. Eu acho que quem se dispõe a ocupar esse lugar tem que ter isso na consciência. O que eu acho, o que eu penso, muitas vezes isso não é minha opinião. Então, elas não são superiores à lei, né? Que a gente tá falando, superiores à Constituição. Então, eu também tenho que ter esse cuidado de respeito às leis, de como o país é regido, a democracia. E eu entendo isso enquanto uma cidadã, mas também hoje como uma estudante de direito, né? Então, eu reforço muito mais isso dentro da minha pessoa. Então, eu acredito que é possível, sim, as pessoas lutarem, seguirem as suas religiões, terem respeito, lutarem por pautas com ideais iguais. E entendo totalmente as pessoas que têm problema em se identificar com o feminismo ou não quererem se identificar como feministas. Por tudo que foi criado em cima do nome, o feminismo eu tenho muitas críticas ao feminismo, as mulheres indígenas têm muita dificuldade, até porque muitas vezes as nossas pautas ficam fora, que são muito mais amplas, mas eu também reconheço a história, né, da luta feminista, né, e que é uma luta, de fato, para garantir a vida das mulheres. E é sobre isso. Eu digo, a minha opinião sobre o feminismo é o seguinte, ele é extremamente necessário, então mantenham-se. Por que eu digo que ele é extremamente necessário? Porque se não tivesse essas pessoas falando sobre essas pautas, talvez adormeça novamente o assunto. Eu acho que o único problema do feminismo é querer colocar a mulher em lugares também que não é saudável para ela ocupar. Porque quando a gente se empodera demais, a gente também vamos dizer assim, a gente vai acumulando muito mais funções a partir desse momento. E eu vejo que dividir esse fardo é extremamente necessário para que a gente também tenha uma vida leve, né? Eu acho que as mulheres têm que ocupar os espaços que elas querem ocupar. Se vai fazer elas felizes, lutem para que isso aconteça. Mas não esqueçam que o homem é fundamental para a sociedade, né? Porque às vezes eu ouço e já ouvi algumas feministas como se o homem fosse descartável e ele não é descartável. Mas, Renata, acho que é importante para que as pessoas não confundam, né? Por exemplo, existem várias vertentes do feminismo, né? Eu sou feminista comunitária, né? Então eu vou muito mais, eu estou com mulheres, com aquelas mulheres realmente que infelizmente não tem como estar em mobilizações, não entendem, não tem teoria, e eu me coloco no lugar bem diferente de algumas outras feministas que se acham sabedoras da verdade, né? Porque isso já não é um problema do feminismo, isso é um problema de ego, né? Porque eu tive a oportunidade de estudar, tive a oportunidade de ter outros conhecimentos que eu sou superior a outra pessoa, principalmente a outra mulher, né? Então eu tenho um convívio muito com mulheres que reproduzem o machismo, que julgam as mulheres, mas eu entendo, com certeza, né? Se existe homem e mulher, porque existe, né? Então, deles, né? Então ali alguma função tem, né? Exatamente. Infelizmente, alguns, tanto homens como mulheres, escolhem algumas funções ou têm algumas ações que, independente de ser feminista ou não, eu também critico, né? Mas eu acho que, assim, a gente, enquanto maioria, que somos nós, mulheres, temos um papel fundamental, que não é de reeducar os homens, porque quem que vai fazer isso, essa mudança, são eles, através deles, que ninguém muda ninguém. Você que tem que tomar essa decisão. Mas a gente tem um papel primordial, que é apresentar uma saída, enquanto mulheres, porque a gente sempre foi colocada fora desses espaços. A gente pensa diferente, a gente cuida melhor, isso é consenso, a gente cuida melhor. Os homens sabem que a gente cuida melhor, mas eu acho que a gente já viveu muitos anos experiências ruins.
enquanto mulheres lideradas por políticas construídas por homens, né? Então, assim, eu acho que muitos homens já reconhecem isso, entendem que a mulher precisa ocupar mais esses espaços para trazer outras perspectivas. E eu condeno totalmente, que eu digo que nem deveria ser chamado de feministas, né, que são geralmente radfems, né, que são chamadas assim, que não respeitam a diversidade, que querem exterminar os homens, porque assim, se fosse isso que fosse resolver a situação, seria muito fácil, matar todos os homens. Não é isso que vai resolver. Sim. E eu nem quero isso, eu sou mãe de um menino. Eu tenho um pai que me ama e que foi capaz de reconhecer a violência doméstica que eu estava sofrendo e que me apoiou. O homem que me tirou também da violência doméstica que eu sofri no meu primeiro divórcio foi um amigo. Que era casado com uma outra amiga, que depois, infelizmente, pisou na bola com ela. Mas naquele momento, ele me socorreu. Sim. Ali. Então, assim, a gente tem que ter homens aliados, e esses homens que são aliados precisam fazer o combate dentro dos seus espaços com os homens. Totalmente concordo. Né? Porque a gente precisa aprender a conviver, e voltamos a viver, né? Voltamos a falar sobre isso. Precisamos aprender a conviver entre as nossas diferenças, e aí tem, claro, outras milhares de pautas. Eu sou uma pessoa pansexual, então eu defendo a pauta LGBT, as pessoas LGBT como seres humanos, né? Como pessoas detentoras de direitos, então tem várias outras coisas. Então, essas feministas radicais que querem acabar com os homens, elas também querem matar LGBTs, elas querem matar homens. Então, assim, eu não consigo entender o que elas querem. E, assim, eu não defendo que elas se intitulem como feministas, porque feminista, de verdade, vai lutar pelos direitos daquelas que ainda não conseguem falar por elas. Sim. Né? E para que elas consigam falar por elas. Eu quero construir um legado onde mulheres que nunca sonharam em estar nesses lugares como eu, elas possam ocupar esses lugares, porque elas têm capacidade, elas têm muita... Pô, uma mulher que levanta 4 horas da manhã, vai dormir 1 hora da manhã, levanta 4 horas da manhã, leva os 3 filhos para a escola, alimenta, não tem muitas vezes ajuda nem do Estado, nem de um companheiro do lado. Se ela é capaz de fazer tudo isso, ela é capaz de produzir política. Ela produz política. Com toda certeza. Né? Então, eu sou defensora desse feminismo, o feminismo comunitário, que enxerga as pessoas como humanos. Que assunto interessante, né, gente? Acho que não tem quem aqui que vai estar nos ouvindo que não tenha ouvido essas pautas e que não tenha realmente concordado ou discordado de alguma coisa. E eu acho que isso é o mais importante, porque a gente tá aqui pra isso, pra concordar e discordar, mas serem ouvidos, né? Eu acho que o se permitir ouvir é o que tá faltando na nossa sociedade. Então, se você é uma pessoa que não permite ouvir uma opinião divergente da sua, se permita. Se permita se colocar nesse ambiente, nem que seja só pra você refletir e depois chegar na conclusão de que, eu realmente não concordo. Mas tá tudo bem, se permita. Porque pode chegar um momento em que você ouve algo e que você pensa assim... Não é que faz sentido isso que essa pessoa tá falando? Sim. E no parlamento é assim, tá, Renata? Porque ali são os 23 eleitos, mas ninguém aprova nada sozinho. Entendeu? Então a gente tem que conversar, mesmo divergentes, com ideologias diferentes, a gente tem que sentar e entrar em um consenso, porque tem uma quantidade mínima de voto. Né? Então, que bom que eu cheguei preparada nesse lugar para isso. Porque, infelizmente, tem gente ocupando esse lugar que não tá disposto a conversar. Vamos falar de Floripa? Florianópolis, a cidade que te elegeu aí, a vereadora. Conta pra mim qual foi o bairro, né, onde você teve mais volume de votos. E dentro da nossa cidade, quais os principais problemas, assim, que você tem visto e que você tem defendido. E que eu acho que são pautas que podem realmente ajudar a nossa grande Florianópolis, né? Hoje eu não tô mais em Floripa, né? Meu espaço já tá no espaço de São José. Mas eu vejo quanto que a política de Florianópolis interfere nas cidades vizinhas. Sim. E eu acho importante Perto, falar sobre isso, muito perto. É muito perto e muitas necessidades, né, das cidades vizinhas que se baseiam muito pela capital, que é isso, né? A gente tá, o quê? A 10 minutos de Florianópolis, né? Então, lembrando, né, que São José já foi um bairro de Florianópolis, muito novinha, assim, apesar de ter mais de 100 anos, mas novinha. Mas, assim, em Florianópolis, eu fui eleita a primeira mulher indígena, com 3.430 votos, isso, né? 3.430, é isso. E a gente, só pra eu... Ó, a névoa da fibromialgia. Você perguntou da...
Das nossas das principais pautas que você vem tendo defendido e os principais problemas, né, que você tem visto claro. na nossa capital. Então, as minhas principais pautas são, né, relacionadas às mulheres, a pauta climática, a pauta ambiental, né, e, claro, né, de acessibilidade, mobilidade, são pautas que são muito presentes, de moradia também, porque a gente tem um problema de moradia popular em Florianópolis, aluguéis super caros, mas hoje, assim, que eu posso te dizer, a pauta de maior repercussão e que eu dediquei um ano inteiro foi a defesa das nossas unidades de conservação, né? Para quem nunca ouviu falar, né, o que são as unidades de conservação, é a nossa principal pauta. Florianópolis, ela tá num atraso, porque ela não tem um documento que garante os direitos da natureza. Né? É um documento técnico que diz quais é a área que deve ser protegida, o que deve ser construído, como que ela deve ser usada, né? Que são os planos de manejo. Então, Florianópolis, ela ainda não está legalizada porque ela não publicou os planos de manejo. Eles estão prontos, com consulta popular, com tudo feito dentro dos parâmetros, respeitando a nossa Lei Nacional da Mata Atlântica, né? Que é importante frisar, nós estamos no bioma Mata Atlântica, um dos biomas mais devastados devido a um solo propício para construção, né? E nesse solo propício para construção, nós temos um crescimento desordenado. Desde... né, pessoas que podem pagar muito caro por empreendimentos, mas também por pessoas que fazem ocupação irregular do solo, com uma classe social, né, que precisa ocupar os morros, que vem... Muitas pessoas vieram do Rio Grande do Sul depois das enchentes, né, que foram obrigadas a se deslocar devido à crise climática. Então, essa é uma das nossas principais pautas, né? E que tem repercutido nacionalmente agora, porque amanhã o prefeito termina o prazo dado pelo Ministério Público Federal, Ministério Público de Santa Catarina, para publicação no site da prefeitura desses planos de manejo. A nossa maior preocupação hoje já está acontecendo várias denúncias desses solos ocupados, né? Mas o que acontece? A gente tem muitos problemas no meio disso tudo. Porque por mais que a pessoa tenha dinheiro, a pessoa não vai jogar dinheiro fora. Claro. Né? Ela foi... existe uma empresa que ela acreditou, que se comprometeu e disse pra ela que ela estava comprando algo em meio à natureza, super legalizado. Ela pagou tudo aquilo. E aí chega, né, uma decisão do Ministério Público dizendo, olha, isso aqui sempre foi irregular. área de APP, não poderia ser construído. E aí essas pessoas, elas são lesadas, né? E aí a gente tem também a ocupação de solo por pessoas que, né, pobres, que precisam garantir o seu direito à moradia, que muitas vezes querem pagar. Podem pagar uma taxa social por isso, como existe, né? Mas essas pessoas, infelizmente, elas são despejadas com muita violência. Isso tem virado muita mídia, né? Principalmente para nossa segurança pública, que é uma crítica que eu venho fazendo recorrente, que eu tenho conversado com o comandante, que eu acho que a gente pode ter uma polícia mais humanizada e que realmente garanta a segurança, porque muitas vezes a abordagem é uma para prédios luxuosos e para quem, por necessidade, ocupou um lugar, por não ter moradia acessível, o tratamento é outro. Então, isso são coisas também que eu tenho dialogado bastante, que eu tenho conversado com o comandante tanto da Guarda Municipal, já levei isso para o comando da Polícia Militar, também de Santa Catarina, mas é um problema estrutural que a gente também tem, né, que perpassa por outros assuntos. Mas hoje é isso, o combate à violência, né? Porque apesar de a mídia dizer, né, a mídia do estado dizer que a gente vive no estado mais seguro do nosso país, a gente sempre questiona, seguro para quem? Né? Porque a gente teve 52 feminicídios no ano de 2025, começamos o ano de 2026, já temos 6, pelo menos são os que estão noticiados, ainda não estão com dados, a gente sabe que infelizmente são mais. Então, eu sempre digo, eu sou oposição ao governo, mas isso não significa que eu quero que o governo dê errado. Justamente por ser oposição, eu não tenho rabo preso com ninguém, eu não tenho cargos dentro da prefeitura, dentro da Câmara. O que eu tenho é uma responsabilidade que eu falei durante a minha campanha eleitoral. O meu trabalho enquanto vereadora é fiscalizar as contas e ações da prefeitura, do prefeito. E é isso que eu me mantenho. Mantenho firme e forte.
falando no português, claro, sem ser capacho de ninguém, sem ter rabo preso com ninguém, não tenho cargos, não quero cargos, porque isso te faz ficar preso. E, infelizmente, eu falo isso em tribuna para os meus colegas e eles ficam calados, porque eles sabem que eles têm cargos dentro da prefeitura e que se eles forem contra o prefeito ou alertarem alguma coisa que pode dar errado, eles vão perder os cargos, como a gente viu ano passado, 2 vereadores acontecendo isso em Florianópolis. Então, a minha prioridade é fiscalizar como o prefeito tem executado o seu trabalho, que é o principal objetivo, além de gerar leis, né? Que a gente tem muitas leis já que não funcionam, porque não tem cobrança da efetivação da lei. Sim. Então, eu me preocupei bastante. Quando eu chegasse na Câmara, independente de quem fez a lei, se foi de direita ou de esquerda, se ela é boa para a população, eu vou votar, e as que já forem aprovadas, eu vou lutar para que elas sejam executadas. É esse o meu papel, dar continuidade à boa política. A política que vai refletir na ponta, né, da sociedade. Então, os nossos maiores desafios hoje é garantir que a natureza ela se mantenha em pé. Porque todo mundo que escolheu viver em Florianópolis foi pelas suas belezas naturais. E a gente tem hoje dados científicos, projetos que fazem com que o nosso desenvolvimento ele não seja baseado apenas na construção civil. Existem soluções baseadas na natureza, desenvolvimentos. A gente trouxe o assunto da cannabis aqui, que pode trazer muita renda para Santa Catarina, muita, sem destruir a natureza, na verdade regenerando. Então, meu papel principal como guardiã do planeta, que é uma função nossa enquanto mulheres indígenas, é fiscalizar tudo isso para que, de fato, a gente tenha condições de contemplar a nossa natureza da forma, né, que Deus, Tupã, todas as formas, né, que as pessoas acreditam que foi criado o planeta, seja mantido, né, que seja respeitado, porque é uma vida também. Sim. E nós dependemos totalmente dessa vida. Né? Então, água, praia, sol, segurança mediante a mudança climática, depende da defesa da nossa natureza. Então, essa foi minha principal atuação ano passado, ela vai se dar continuidade, porém esse ano, no ano de 2026, a nossa prioridade e pauta, apesar de que eu não vou estar mais como presidente da Comissão da Mulher, dos Direitos da Mulher, que eu era presidenta, agora ainda não foi feito o rodízio, eu não sei para qual eu vou, mas foi a pauta ambiental em 2025. Agora, em 2026, a minha prioridade, infelizmente, mediante os dados que a gente tem, é fazer com que a prevenção, né, contra as violências sobre os nossos corpos enquanto meninas e mulheres, ela aconteça, para que não venha violência. Claro, aquelas mulheres que vão, infelizmente, continuar sofrendo violência, elas possam ser acolhidas, a gente possa ter uma casa da mulher brasileira, seja o nome que for, mas que a gente tenha esse lugar centralizado onde a mulher possa ir com segurança, que a gente tenha uma patrulha especializada, né, na segurança das mulheres e também treinadas para isso. A gente tem isso em Curitiba, aqui do lado, que a gente pode ter como exemplo. Eu fui lá visitar a Casa da Mulher Brasileira, a Patrulha da Mulher, temos tudo lá. E por onde a gente vai, Renata, infelizmente as pessoas ficam abismadas, a gente não tem isso em Florianópolis. Então, assim, de fato, fazer com que na prática Florianópolis avance, que ela seja inteligente, que ela seja sustentável e que ela possa voltar a ter magia. Porque Florianópolis é conhecida como Ilha da Magia. Mas, infelizmente, e eu digo muito que foi um marco de 2018 para cá, com a pandemia, com tudo que a gente passou pelo nosso país, a gente, em Santa Catarina, em Florianópolis, a nossa magia tá meio apagadinha. Eu quero resgatar essa magia e que, de fato, a gente possa continuar contemplando a nossa natureza, porque os dados, infelizmente, nos trouxeram muita preocupação com as nossas praias todas contaminadas, com o avanço da construção civil, que não tem... O problema não é só construir, é como é construído. Porque o esgoto tá sendo todo despejado no nosso mar, né? Então, o que adianta vir morar na frente do mar e você não poder entrar banhar, no mar, né? No mar, entrar no mar. E eu acho que a conscientização, né, Ingrid? A conscientização sobre o meio ambiente é uma pauta, mas a gente precisa acordar a própria população também. Porque, assim,
o papel dos governantes é cuidar disso, sim, mas eu vejo que o maior poluidor ainda é o próprio ser humano, que não entende a responsabilidade dele nesse planeta. Gente, aqui a gente não joga nada fora. Você vai jogar fora pra onde? Sim. É tudo planeta Terra, não tem como. O seu lixo tá aqui. Entendeu? E quando você joga ele fora lá na sacola sem ter responsabilidade sobre ele, você tá poluindo o planeta. É né? muito de como você se vê, né? Porque a gente escuta sempre falar, né? Você é o que você come, o nosso corpo precisa de movimento. Então a gente tá numa capital onde tem mais pessoas que buscam qualidade de vida, que fazem exercício. A gente é reconhecido muito pela nossa agroecologia também, né? Então acho que a gente tem mecanismos, né? Com certeza. E eu acho que o papel do Estado vai muito nessa do incentivo, mas também na hora que precisa fazer cobranças, seja através de multas, da melhor Sim. forma de conscientizar, que o Estado também faça o seu papel, porque falta fiscalização, né? E isso é o mínimo que o Estado pode oferecer, fiscalização nas suas leis. As leis estão aí, estão bem bonitinhas, temos bastante leis, tem muita gente que fala, vamos endurecer mais as leis. Mas, gente, a gente tem muitas leis duras. O problema é que elas não são aplicadas. É isso aí. Eu acho extremamente necessário esse papel. É importante. Muito obrigada, né, por estar aí lutando por pautas tão importantes. Realmente, eu vim morar aqui em Florianópolis. Não foi só por isso, mas é realmente uma terra de muitas oportunidades, né? Acho que é por isso que todos os dias tá chegando gente nova aqui. Mas se você tá chegando, entenda que você também tem responsabilidade sobre esse lugar. Não é só vir, não é só para mudar a tua vida, mas e a vida dos teus filhos que vão vir depois de você? Se essa é a terra que você escolheu para viver, cuide dela. Eu acho que é o mínimo, cuide dela, tenha respeito por ela. E aos nossos governantes, realmente, políticas públicas que beneficiem isso. Eu acho que o lixo também é uma grande fonte de renda que está sendo desperdiçada. Ninguém está olhando para isso e vendo que o lixo também é dinheiro e que também pode ser tratado, né? Desde que haja pessoas que lutem por essa pauta. Sim. Então, isso é muito importante, tem total meu apoio em relação a isso. Eu sou apaixonada por Floripa e fico indignada quando eu saio para passear e eu vejo quanto descaso. E quando eu digo, é descaso de todos os lados, né? Desde da conexão, vamos dizer assim, clandestina de esgoto que não tá indo pro lugar certo porque o empresário construiu um prédio de 4 blocos, não sei nem quantas torres, e quis economizar na hora de descartar esse esgoto, que chega a ser ridículo, né? Porque, assim, o valor investido, gente, é para que você continue tendo seu imóvel valorizado. Porque não adianta nada, como você disse, ter um imóvel na frente da praia e você não poder molhar nem os teus pés, porque você vai ficar com dor de barriga. Então, assim, isso é inadmissível, de fato. E quantas áreas incríveis a gente já tem em Florianópolis que a gente já perdeu? Que já é quase impossível de... O próprio continente, né? O continente todo é contaminado, né? E era um ambiente que antigamente todo mundo falava, né? Era as praias movimentadas igual Jurerê Internacional. Então, assim, como que resolve isso? Realmente é multando, indo atrás dos responsáveis, mas precisa de um poder público ativo, de fiscalização. A gente sabe que são muito poucos fiscalizadores, e sem privilégios pela condição financeira. Exatamente. E sem privilegiar. Nós falamos um pouquinho sobre isso antes, né? Sobre essas pautas, sobre o quanto que a impunidade é comprada no nosso Brasil. E eu não vou só colocar Florianópolis nesse pacote, porque é Brasil todo, mas a gente tá vendo, né? Repercutir muito um caso que aconteceu recentemente aqui de agressão ao cachorro, né, ao cão-orelha ali na Praia Brava. E eu vi que o quão tá sendo importante essa discussão e ter ganhado essa repercussão mundial. Porque daí a gente começa a olhar que realmente ainda existem pessoas que conseguem comprar a impunidade e esconder os seus crimes porque pagaram por isso. Isso não é certo. Eu sou uma pessoa capitalista, eu sou a favor de todo mundo prosperar e ter dinheiro na vida. Mas o seu dinheiro não pode servir para você comprar injustiça. Sim. Né? Então isso é uma pauta que a gente tem que discutir e você não é melhor do que ninguém porque tem dinheiro. Então o seu dinheiro não pode realmente ser o alicerce para poder encobrir todos os crimes que vêm acontecendo na sociedade. Florianópolis é uma cidade que vive acontecendo isso. Vez ou outra tem um acidente de trânsito, alguém é atropelado, não sei o que lá, e você só vê o carro abandonado. Nunca nem se ouve falar de quem foi o motorista do carro, o que aconteceu, ele estava bêbado, estava drogado, porque é abafado, né, por conta do dinheiro. Então,
Acho que isso tem que acabar e é extremamente necessário políticos que entendem isso e que querem lutar por isso, né? Eu acho que estamos num ambiente onde todos podem crescer e podem prosperar. Ninguém pode estar acima da lei, né? Não A gente pode. tem que respeitar isso até para que, de fato, né, a gente possa refletir, né? Quando a gente errar, a gente pedir perdão, a gente pagar pelos nossos erros, né? E ser uma pessoa melhor, né? E a gente tem que estar com essa disposição para isso. Mas para isso é entender, né? Que ninguém é melhor que ninguém, o dinheiro não te faz melhor do que ninguém. Você também ter vários diplomas não te faz melhor do que ninguém, né? Acho que todo mundo tem um pouco a contribuir e em todos os setores, né? Às vezes, e isso a gente traz num resgate realmente da nossa história, né? Porque quem produzia os remédios eram os nossos avós, nossos tataravós, né? Os povos da floresta que não tinham um diploma, mas que passaram esse conhecimento, né? E que, infelizmente, foram esquecidos, né? E a sua história, pelo menos uma tentativa de apagamento. Então, que nos dias atuais isso não se reproduza de outra forma, né? Mas que acaba também silenciando e apagando coisas tão boas que poderiam evoluir juntas, né? Desenvolver juntas. Que bate-papo bom, viu? Quero te agradecer pela tua presença aqui, pela sua disponibilidade. E eu queria que você pudesse deixar um recadinho aí, né? Nesse ano tão importante, com tantas decisões importantes que a gente tem que tomar, né? É um ano de muitas coisas, mas principalmente eleição. Não dá pra não falar sobre isso. Nós estamos aí no dia 58 de janeiro. O mês que não acaba nunca, né? O mês mais comprido do ano, sempre é janeiro. Mas assim, já é hora de falar sobre isso, mesmo que a eleição é lá em outubro. Então eu queria que você pudesse deixar um recadinho aí pra todo mundo que nos assistiu até o final. Tá certo. Não, Renata, eu acho que é isso, né? É um ano de várias coisas. Copa do Mundo, eleição, e várias eleições acontecem. Mas eu acho que eu vou reforçar o que a gente começou falando lá no início, né? Acho que as pessoas estão tendo a oportunidade esse ano de refletir mediante a muitas coisas que estão acontecendo, né? E as pessoas precisam ter propósito, saber para onde elas querem ir, né? Refletir como é que tá a sua vida, não venderem os seus votos. Isso é muito importante, isso acontece em todo o país. A gente precisa mudar a cultura, né? A gente precisa analisar realmente quem está com a gente na luta, quem realmente traz propostas que vão atender às suas necessidades, porque é sobre você, né? E buscar entender da forma que mais seja, eu não digo nem confortável, mas que tem a ver com a sua realidade, né? A partir da sua realidade, tentar entender as coisas, como elas funcionam no ano eleitoral. A eleição, ela já começou no ano passado, né? E esse ano, assim, é o ano realmente que a gente fala sobre eleição. Mas eu acho que isso, né? Se dispor a ouvir, né? E uma coisa é certa. O voto, ele é secreto. Quem decide é você. Né? Então, se houver, claro, né, que coisas mais graves que a gente sabe que está garantido na lei, que podem ser denunciadas e que devem ser denunciadas, que você faça isso, né? Não aceite ser coagido, violentado, né? O voto é você e a urna, e a sua consciência, né? Então, que tiver que mentir, só para também ter paz, faça isso, mas entenda isso na sua consciência. É você. É você. E é você que pode mudar a história e o rumo desse país, né? Então, assim, que as pessoas sejam conscientes, sejam respeitosas e que possam buscar de alguma forma, e lugares como esse teu aqui, né? Seguro, informação, para que de fato não caiam aí, né? Nas falsas informações, nas fake news, que a gente tem hoje acesso na nossa mão, né? No celular. Que a gente use a internet com responsabilidade e que possa buscar os mecanismos que realmente reconheçam aquela plataforma como segura, como séria, né? E tome sua decisão. É isso, é em outubro, né? Mas são decisões que a gente precisa refletir desde o início, né, do ano, para que quando chegar o momento lá em outubro, de fato, a gente esteja seguro e que a gente não aceite essas violências que a gente viu durante todos esses anos e que, infelizmente, acontece muito em Santa Catarina, né? De coação. Ninguém pode te demitir
pela escolha do seu voto. Você não precisa expressar o seu voto, né? Reforço, ele é secreto. É você e a urna e sua consciência. Então, faça isso, se informe e, né, faça a sua melhor decisão quando chegar a hora certa. Demais. Eu tenho um recado para você, que é jovem. Não se omita. Não se omita nessa eleição. Eu acho que você faz parte da sociedade e você tem o direito de escolher. Então, não deixe que a falta de informação te faça ser omisso, não deixe que a sua indignação com a política te faça ser omisso, porque numa democracia, mesmo indignado, se você não vota, você é obrigada a atender a decisão da maioria. Alguém vai escolher por você. Alguém vai escolher por você. Então, não se omita. Se posicione, estude só um pouquinho, assim, ó, se você parar e falar assim, eu vou estudar só um pouquinho, você vai entender como que funciona a política de fato e vai ter a oportunidade de fazer uma boa escolha. Então, tome a decisão, vá atrás, resolva, tire o seu título, mas não se omita, vote. Você é importante para essa decisão, você é importante para esse momento da sociedade. E não adianta de nada você se omitir agora e depois passar 4 anos reclamando. Ninguém aguenta mais gente que só reclama. Mas na hora que tem o poder de decisão na mão, se omite. Isso é uma das coisas que mais tira a minha paciência. Mas vai dar certo. Então, por favor, não se omita. E quero te convidar, você que ficou até aqui, encaminhe esse podcast para mais pessoas que você acredita que compartilham dos mesmos ideais da Ingrid, que vão gostar desse conteúdo que foi dito aqui. E fica com a gente que mais pessoas viram essa mesa, outras autoridades estarão aqui e nós estamos aqui para trazer informação, sem viés político, sem trazer para o meu lado, mas realmente sendo sincera naquilo que eu acredito, mas ouvindo com muito respeito a pessoa que está sentada do outro lado. E é isso que eu desejo para você. Respeite as pessoas, escute elas. E se você não concorda, tá tudo bem. Mas o mínimo que você precisa é escutar. Senta, escuta. Se não concorda, fica calado. Fica calado, vai embora pra tua casa. Mas assim, não é ano de brigar, gente. Não é ano de briga, não é ano de confusão. É ano de você sentar, analisar aquilo que faz mais sentido para aquilo que você acredita e tomar uma decisão. Então fica com a gente e até o nosso próximo Poder em Pauta. Eu te espero aqui, hein?